Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver em pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vós tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele entre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de proliferarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante? Importa, pois, não se me tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ou demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem, é que igualmente ressalta das palavras de Jesus. É um texto, capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Não deve ser motivo de dúvida para ninguém que o que nos acontece só tem um medicamento. Só há um medicamento. É a mudança. E agora, Senhor, agora não voltes a pecar. Só tem uma indicação. É a mudança. Não vale a pena a gente estar a pensar que há milagres, que há pessoas com poder, que nos libertam disto, daquilo, daquele outro. Não vale a pena pensarmos nisto. O único caminho é a mudança. Maria Madalena, a mulher adúltera, porque há outras Madalenas no Evangelho. A mulher adúltera era ou não era adúltera?
Era ou não era adúltera? Ah, não, era acusada, era calúnias. Era ou não era? O Evangelho reporta a certa altura que Maria Madalena teria 7 amantes. Tantos eram os espíritos obsessores que a envolviam. E consta lá que Jesus afastou 7 obsessores, 7 espíritos malignos dela. Era ou não era adúltera? Desde logo, por que é que ela, entre aspas, trairia o marido? Porquê? Porque às vezes a gente tem a tentação de condenar, porque ouviu dizer, porque ouviu falar, e condena. Porquê? Vamos supor. Era sim, senhor. Tinha tido 7 homens, 7 amantes. Porquê? É evidente que é uma época e que se prolongou até, vamos falar, até o século passado. Não é uma coisa assim, tenha acabado há tanto tempo como isso. A mulher passou a ter alma, não foi há muitos decénios. Porque não tinha alma também. Era uma coisa, pronto. Não tinha valor. Por que será que ela traía o marido? Por que será? Numa época em que os homens tinham por direito várias mulheres. Vigorava a poligamia. Jesus ensinou isso. Ensinou isso. Ou melhor, ensinou também de acordo com isso as 10 virgens, as 10 noivas. Era uma época em que os homens podiam ter várias mulheres. Na sequência disso, há uma grande ligação entre aquilo que é o judaísmo e aquilo que é o islamismo, porque são caminhos paralelos e muito idênticos. No islamismo ainda vigora a poligamia. Os homens podem ter várias mulheres. No cristianismo, que é, digamos assim, uma religião judaico-cristã, já ultrapassaram essa coisa da poligamia oficial. Agora há particular. Há a monogamia de direito, não é? De lei, e depois há umas passeatas que os homens vão tendo aí com esta, mas aquela, mas aquela, mas aquela outra. Portanto, continua a haver. Madalena tinha tido vários amantes. Porquê? Aquela horda que levou Madalena ao julgamento, Jesus, aquela horda era esfiada, eram os enganados, digamos assim, os casados com mulheres adúlteras, juntaram forças naquele momento. O chefe era o traído por Maria Madalena, era o marido, o esposo, o marido. Isso é uma coisa que não tinha sentido naquela época. Hoje também é verdade, também em muitas circunstâncias não tem. Mas, naquela época, pois era o enganado. E para que ficasse publicamente liberto de acusações, nada melhor do que acusar primeiro. E então, ele e os outros, que eram a mesma coisa, né? Eram farinha do mesmo saco, como diz o povo, levaram Madalena à presença de Jesus. Naturalmente que Jesus, quer dizer, era tido como uma pessoa justa e sábia. E, portanto, convinha a uns que fosse tido como tal, e a outros não convinha. Aos sacerdotes, aos fariseus, àquela gente que era dominante na Judeia, na Galileia, na Cananeia, pois não convinha que, de facto, essas ideias novas que Jesus espalhava tivessem vencimento. E vai daí nada melhor que encostar Jesus à parede. Manda a lei de Moisés que a mulher adúltera seja apedrejada até à morte. E tu que dizes? Claro que era uma acusação direta. Se ele dissesse que não, infringia a lei. E havia motivo para genericamente ser acusado. Se dissesse que sim, também era contrário às ideias que ele pregoava de perdão, de misericórdia, de tolerância, de fraternidade, de amor. Só que nunca ninguém explicou o que é que Jesus fez quando se sentou na areia. Mas para quê? Jesus olhava, quem estivesse em pecado atira a primeira pedra, não é? E apontava, tu. Não é? Mas é tão extraordinária a forma como Jesus encara aquela provocação que ele
ajoelha na areia e escreve o quê? O que é que ele escreveu na areia? Nunca ninguém explicou isso. Claro que a religião judaica não explicava mesmo, que eram contra Jesus. Foram responsáveis pelo seu julgamento e crucifixão. Portanto, nunca iam explicar aquela questão. E os religiosos, mais tarde, que seguiram digamos assim, na hereditariedade das normas do Evangelho, também não lhes convinha. Não lhes convinha dizer o que é que Jesus escreveu na areia. Mas os Espíritos dizem que Jesus escreveu na areia o nome daqueles que vinham acusando Madalena. O nome. Começando pelo primeiro nome, o chefe da horda, o marido da adúltera que estava ali para julgamento. Foi o primeiro nome que ele escreveu na areia, o nome do marido. Que deitou a pedra ao chão e que, com medo de ver ser apontado o seu erro, o seu crime, o que é que ele era, antes que isso viesse, não sabia, Jesus ia falar, tu fizeste isto, tu fizeste aquilo, tu és assim, tu és assado, antes que isso pudesse vir ao de cima e muitos podres virem a ser conhecidos dos outros, andou. E um a um, fizeram o mesmo caminho, até de facto ficar sozinho. É evidente que isto era, digamos assim, o apadrinhamento dos erros, do adultério. Seria isto o apadrinhamento disso? Não, porque Jesus a seguir apontou o caminho. O julgamento foi exemplar. Não voltes a fazer, para que não aconteça pior. E isso é que é o complicado. O complicado é a gente não repetir os erros, a gente não fazer o mesmo. Quantas vezes a gente fala nisto? Fala muitas vezes. Eu sei, mas não praticamos. Nós sabemos, está lá claramente, Jesus avisou, 2000 anos já vem passando de geração em geração, nas vidas que nós vivemos anteriormente, já ouvimos falar disso e algumas vezes já andamos a dar o dito por não dito, não é? Porque a gente, quando nos convém, diz que não, quando nos convém, diz que sim, ao sabor das conveniências. Quem era essa malta toda do antigamente? Eram nós. Não vamos agora tirar outras ilações. Nós não nascemos como diamantes brutos, não é? Nós já temos alguns conhecimentos, já trazemos algumas ideias morais das vidas anteriores. Nós notamos nos nossos filhos, não são todos iguais, em termos de conduta, em termos de comportamento, em termos de sentimentos, não são todos iguais. Antes, pelo contrário, são todos diferentes. O que quer dizer que nós temos conhecimentos do passado de forma diversa uns dos outros. Conhecimentos nos campos mais variados. Há crianças, por exemplo, que têm uma inteligência, um conhecimento fabuloso. Prematuramente manifestam conhecimentos científicos que são de abrir a boca. Aliás, estão aí bem catalogados no Guinness Book. Estão lá bem descritos esses casos excepcionais, extraordinários de grande cultura intelectual e científica. Prematuramente, crianças de meses. Portanto, para ter esses conhecimentos, é uma coisa que se traz de trás, que se traz de outras vidas. É evidente que a Igreja, durante estes séculos todos, desde o século VI, não é? Desde 553, quando foi proibida a reencarnação e criado o dogma da vida única. Desde aí que tudo perdeu sentido. Tudo perdeu sentido. Curiosamente, o século da nascença também perdeu aí sentido. Porque se deixou de haver outras vidas, o século da nascença não podia pecar noutras vidas, portanto, teve tudo de ser alterado, tudo de ser modificado. Portanto, não convinha que se encontrassem as causas do berço, as causas genéticas em vidas anteriores. E isso apagou-se tudo. Mas não vai tardar muito tempo, porque a investigação está a chegar lá, com força. Já há mais que provas, mais que evidências, e a Igreja tem-nas. A Igreja tem essas provas. Só que não pode divulgar. Não pode divulgar. Há anos, quando houve aquela tragédia no largo, na praça, na China, na praça não sei quanto, Tiananmen, salvo erro, muita gente no Ocidente, por esse mundo fora, pensou, é agora. Agora a China vai se abrir à democracia. Agora a China vai se abrir à liberdade. É claro que os responsáveis chineses têm 12 milhões de soldados em armas. 12 milhões. Não é nada, porque eles são 1.200 milhões. 10% em armas, mas dá para
limpar o sarampo a uns milhares de cada vez. E ninguém fala. Ninguém vai tugir, nem mugir, nem vai protestar, nem há manifestações ao pé das embaixadas, nem nada disso. Mas eles, de facto, varreram a manifestação da Praça Tiananmen, ficamos todos a orar e a rezar, etc. Mas alguns analistas um pouco conscientes da realidade, disseram que não era possível que a China abrisse as portas à democracia e à liberdade. Não era possível. Porque, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Mas eu não faço ideia porque é que eles comem lagartixas e mosquitos e coisas, e pulgas, e percebejos, e ratos, e essa coisa. Nós não fazemos a mínima ideia. E raízes por aí fora, eles não fazem a mínima ideia. Porque, felizmente, nós nunca passamos pela fome que eles passaram há 2 séculos atrás. Que comiam o que havia, tudo o que mexia. Tudo o que mexia comiam. Raízes, coisas secas, tudo. Eles habituaram-se a um tipo de alimentação por causa da fome, por causa das circunstâncias. E, portanto, 1.200 milhões à procura, e não se sabe bem quantos desempregados têm. Porque aqui a gente diz 900 mil, 800 mil, ninguém sabe. Não é uns números pelo ar. Mas em 1.200 milhões na China. E é proibido ter mais que um filho. E vivem em quartos com triliche, isto é, com camas em 3 andares. O primeiro andar é para os pais, o segundo andar é para os filhos, e o terceiro andar é para os netos. Só podem ter um cada vez. Um filho, e os filhos só podem ter um filho. E mesmo assim, a multiplicação daquela gente é incrível. Então a liberdade, diziam os analistas, para 1.200 milhões podia ser uma guerra fratricida total. E podia ser uma fuga maciça de milhões. Bem, é claro que a providência divina encarrega-se às vezes de escrever direito por linhas tortas. Ou às vezes escreve mais vezes do que aquilo que parece só ser às vezes. Quando nós visitamos aqui há vai fazer 20 anos atrás, Francisco Canto Xavier, uma conversa muito interessante que tivemos com ele, a gente falou da Rainha Santa, falou de Portugal, etc. Que ele dizia, bom, Portugal quantos milhões de habitantes tem? E eu dizia, cerca de 10 milhões e tal. Então, o Brasil é 81 vezes maior que Portugal. Há pessoas que já não sabiam isso, a gente aprendia isso na instrução primária. Que o Brasil era 81 vezes maior do que Portugal, a Angola 14 vezes e a Espanha 7 vezes. A gente apresentava isso, nós endoidamos de tal maneira que aquilo ficou realmente na memória. Então, 81 vezes maior, nós ainda podemos ter... Portugal tem 81 mil quilómetros quadrados, não é? 81 vezes maior... Quer dizer que 10 milhões, eles podiam ter 10 milhões vezes 81 vezes, o que dava 800 milhões. E ele dizia, nós só temos naquela altura, 150 milhões. Vejam só como é que nós temos a possibilidade de receber tanta gente. E depois dizia assim, uma coisa muito curiosa. Em São Paulo, em cada 4 habitantes, um é de origem oriental. Falava-se aqui na minha infância, na infância de alguns de vocês, o perigo amarelo, não é? O perigo amarelo, as invasões dos amarelos, vinham por aí fora e não sei o que mais. E então pensava-se assim, 12 milhões de soldados, tanques, aviões, por aí fora, invadiam esta brincadeira toda, à Arca del Rei que íamos todos mortos uns atrás dos outros. Nós nos demos conta que o Hitler não vergou a Europa, não vergou, mas a Europa hoje está dependente da Alemanha. E não vergou. Mas vergou pela parte da economia. Porque durante 40 anos, 50 anos, a Alemanha, tudo o que era bom exportava e os restos comia. Não é possível pensar. Eu fui lá uma vez e o rapaz que me convidou para irmos jantar à casa dele teve que ir ao supermercado comprar coxas de frango a um preço altíssimo. Porque coxas de frango, bifes, etc., é para exportar. E eles comiam os restos transformados naquilo que eles consideraram, ou melhor, que eles transformavam uma indústria extraordinária, que é a indústria das salsichas. Agora não sei se há mais algum lado, mas nós podíamos comer salsichas a metro.
a metro. Porque era tudo o que a carne que não servia para exportar era desfeita e transformada em salsichas. Às vezes a gente diz assim, mas porquê? Porque foi a época da reconstrução da Alemanha, que caiu, ficou completamente destruída, em todos os aspectos. Então o perigo amarelo, pensavam, o perigo amarelo vem para os soldados, invasão das divisões chinesas, mas eles invadiram mesmo. Só que não invadiram com armas, nem com tanques, nem com aviões. Invadiram com a economia. Não é? Embora a gente saiba que é a economia da miséria, não é? Porque os salários lá são baixíssimos, os horários de trabalho, alguém discute lá 40 horas por semana ou 35 horas por semana. É 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia. Nas crianças de 9 e 10 anos, ninguém fala. Porque é evidente que eles têm hoje a maior reserva de divisas do mundo, em euros e dólares. Tudo o que eles invadiram e fazem é regressar à sua pátria, regressar ao seu país. E eles, tendo as dificuldades que têm, só podem viajar e se ingrar por várias razões. Nós conhecemos caso ou outro em que as pessoas emigraram para terem mais do que um filho, porque lá só podem ter um. Mas fora de lá podem ter 2, podem ter 3, por aí adiante. As imigrações também são nessa área. Ora, o que é que acontece? Acontece que nós estamos nesta fronteira das grandes transformações. Mas transformações têm a ver com tudo, com a parte espiritual. Mas eles, os orientais, vivem a parte espiritual. Vivem à sua maneira, não é? Eles acham que se a vida não corre bem, melhor é matarem-se, porque vão nascer outra vez. E nascendo outra vez, pode ser que a coisa corra bem, não é? Porque, quem sabe, agora são pobres, depois pode ser que venham ricos. Mas mesmo assim, que a coisa pode não dar para o torto, não é? Eles pensam assim, mas se a gente morrer em nome de Deus, é garantia absoluta de que a gente volta melhor. Com prémios. E por isso a gente vê esta desfaçatez, põem bombas à cintura, matam não sei quantos, em nome de Deus, porque tem aquela indução hipnótica, não é, de ignorância que é transmitida, de que morrendo em nome de Deus, Deus vai premiar na próxima reencarnação. Portanto, isso é um dado objetivo. Não há como fugir. O Oriente, todas as religiões orientais, budistas, hinduístas, etc., têm como ponto assente a reencarnação. Agora, de uma forma errada, não é? Como é o caso da Índia, em que pensam que a reencarnação dos familiares pode ser nas vacas. E então a vaca é um animal sagrado. Pode estar o priminho, o perio, o tio, o sobrinho, o mãe, tal. Pode estar reencarnado nesses animais como castigo divino. Porque essas penas, os castigos e as penas de Deus, podem-se projetar nessa forma. É claro que Deus não é o homem. Nós fizemos o Deus à nossa imagem e semelhança. O que é que eu faria? Eu faria assim, então Deus faz. Eu o que é que eu punha? Eu punha num porco. Punha aí uma pessoa, mas aquilo vai nascer como um porco. Então Deus também, pomba, também vai fazer com que a pessoa reencarne como um porco, ou como um vaca, ou como um boi, ou como não sei o quê. Mas as coisas não são assim. Isto é tudo ao contrário. Nós somos uma pálida imagem, criados em espírito à imagem e semelhança de Deus. E nós não podemos agora, andam aí alguns intelectuais a estudar Deus. Estudar Deus. Não chegamos ainda à conclusão de que é o homem em toda a sua plenitude. O homem é um ser psicológico. O que é isso? Mas o que é isso, um ser psicológico? O homem é um espírito. O ser humano é espírito, perispírito e corpo. Mas nós somos espíritos e ainda não mergulhamos nessa pesquisa, nessa investigação. Nós ainda estamos muito distantes disso, porque se não estivéssemos, nós entenderíamos o que são psicoses maníaco-depressivas, ou nós entenderíamos o que são depressões, ou nós entenderíamos o que são neuroses, ou esquizofrenia, ou Alzheimer. Nós entenderíamos noutra dimensão. Assim não entendemos. É mais fácil receitar um medicamento para a pessoa tomar toda a vida do que ir a fundo e pesquisar o que é esse ser, o eu espiritual. O que é esse ser eu superior ou o inferior. O que é isso? E ninguém estuda isso. É porque não convém, porque há coisas que não se pagam, não têm preço, não dão lucro. Não dão lucro. Há pessoas que inventam essas coisas e levam por consultas, fazem e acontecem. Até que a pessoa descobre que foi vigarizada, porque é verdade que nós gostamos de ser aldrabados. Mas depois de sermos aldrabados, a gente não cai na segunda.
às vezes cai numa segunda noutra coisa, quer dizer, vai a outro lado, que aquela abaixo de Deus na terra é aquela, não é aquela que não deu resultado, é o outro é muito melhor, é formado, não sei o que mais. Havia aqui na Figueira da Foz, há uns anos atrás, as pessoas iam ao centro, tiravam um curso e depois ficavam formadas na universidade, naquela casa espírita. E depois faziam uns cartões de visita, não é? Médio, não sei quantos e tal, formado no curso tal, da casa da associação tal. E depois iam à casa das pessoas e passavam o cartão, não é? Passavam o cartão de visita, olha, tal. E a pessoa coloca um número de telefone, chegava a uma altura e dizia assim, deixa-me lá telefonar, a ver se esta fulana me descobre aqui qual é a doença da minha vaca, que está sempre doente, que está quase a morrer, etc. São ideias que se vão passando, sem nós nos sentarmos e assim, o que é que eu tenho? Qual é o remédio? Qual é a solução para o meu problema? Diz que é espiritual, com os espíritos para aqui, com os espíritos para lá. Qual é a solução? Mas o médico diz que é psicológico, que é um problema psicológico. Mas qual é o problema psicológico? Mas porquê é que não fala a verdade às pessoas? Nós não vamos cansar-nos de batalhar nesta mesma questão. Psique é alma. E não vamos sair daqui, é o que dizem os gregos, psique é alma, traduzindo a letra de Jesus, alma, em grego, psique. Tudo o que se relaciona com a alma é psique, é psicológico, é psiquiátrico, é psicoterapêutico, é psico não sei quantos. Mas é a alma. Para nós, portugueses, sentamos bem na coisa, é a alma. As obras de Allan Kardec foram traduzidas ao português. É evidente que o tradutor, em determinadas circunstâncias, aplicou as palavras que eram vigentes, que eram conhecidas. E aparece na codificação também a palavra psicológica, a palavra psicologia. Mas é necessário que a gente entenda, é o tradutor. Os espíritos não vieram falar nisso, porque os espíritos só podiam falar de espírito. O espírito, que reencarnado, que no corpo físico é a alma. Por isso nós somos alma e corpo. E criou-se aquela ideia de nós sermos corpo e alma. E depois as pessoas dizem assim, quando eu morrer, eu corpo, a minha alma vai. Quando devíamos pensar ao contrário, quando o meu corpo morrer, vai. E eu fico, continuo a raciocinar, continuo a pensar, continuo a sentir, continuo a odiar, continuo a amar. Eu, alma. Então as doenças psíquicas, psicológicas, sei lá o que quiserem dizer, são as doenças da alma. Qual é o remédio para a alma? Mas tem implicações físicas? Pois claro que tem implicações físicas. Como é que se eu tenho um problema qualquer de consciência, ou se eu tenho uma preocupação grande, se eu não elimino esta preocupação de espírito, o corpo é que vai pagar, sem dúvida. Eu passo a andar alquebrado, passo a andar triste, passo a andar aborrecido, passo a andar a definhar, sem força para fazer nada, sem coragem para fazer coisa nenhuma, e vai transmitir ao corpo doença, sem dúvida. Porque o corpo tem os micróbios, estão hibernando, estão adormecidos, tem substâncias que entram em equilíbrio, tem substâncias que desequilibram. Há substâncias no corpo que entram em desequilíbrio e provocam doenças. Por exemplo, quando o pâncreas não faz a síntese do açúcar, não faz com equilíbrio, não é? Só destrói o açúcar numa determinada quantidade, que é para o organismo ter exatamente a quantidade de açúcar que necessita. Quando o pâncreas funciona mal, ou não queima o que deve queimar, e nesse caso o corpo fica com açúcar a mais, ou queima mais do que aquilo que deve queimar, e o corpo fica com açúcar a menos. E por isso é que há o coma diabético, por falta de açúcar ou por açúcar a mais. E até dizem os médicos que o diabético deve andar sempre com um pacote de açúcar no bolso. Porquê? Porque pode ser por falta de açúcar. E então ingere o açúcar para haver um equilíbrio orgânico. Mas não é só o açúcar, que é, neste caso concreto, equilibrado pelo funcionamento do pâncreas. O passe magnético pode melhorar o funcionamento do pâncreas. E nessa altura, melhorando o funcionamento do pâncreas, é capaz de se aproximar do equilíbrio a quantidade de açúcar no organismo. O que quer dizer que um diabético tratado espiritualmente, isto é, magneticamente, isto é, que é um palavrão muito engraçado, bioenergeticamente, veja, bioenergia é a energia da vida, que é aquilo que se faz no passe magnético. Então, essa magnetização do pâncreas pode provocar uma calma, um equilíbrio, uma serenidade, e o pâncreas poder
queimar menos um bocadinho ou queimar mais um bocadinho, de acordo com as necessidades do corpo. Mas quem diz o pâncreas, diz o fígado. Quem diz o fígado, diz o baço. O baço é responsável pela filtragem do sangue. Se o baço funcionar mal, pode matar as células antes do tempo. As células sanguíneas duram cerca, aproximadamente, 40 dias. Ao fim de 40 dias morrem. É um ciclo de vida. Como as moscas têm um ciclo de vida. As moscas, os insetos, vivem para procriar, porque elas já sabem, entre aspas, que têm pouco tempo de vida, tem que haver alguém que faça o seu trabalho. E como o seu trabalho é feito no lixo, nada melhor que pôr lixo à porta de casa para ter mais moscas. É uma maravilha. Então as células têm essa duração. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas. Têm a duração de 40 dias. Quem é que caça as mortas? Quem é que caça as mortas? Quem é o limpa lixo? É o baço. É o baço que filtra as células mortas e que lança no intestino. Quando o baço não tem capacidade suficiente para fazer essa filtragem, é o fígado que complementa a filtragem das células mortas, que lança no intestino. E daí a coloração das fezes acastanhada, porque é o sangue. São os glóbulos vermelhos e as plaquetas que entram na decomposição e viram uma cor acastanhada, que dá a coloração às fezes, que pode haver aí depois alterações em relação aos alimentos, em relação às verduras, etc. Pode haver uma coloração diferenciada. Ora, é necessário que nós entendamos isto. Quando a gente ainda não entende isto e põe-se aí a brincar ao estudar a Deus, como é que é Deus, a origem de Deus, atributos de Deus, a origem de Deus, isso é um absurdo. É preciso que a gente comece a estudar cá para baixo. O fígado pode funcionar mal porque eu não estou em condições? Pode funcionar mal porque o espírito não está em condições. Porque o espírito imprime uma vibração eletromagnética ou química que se transmite através dos neurónios, do sistema nervoso central, do sistema periférico, tudo isso que os cientistas estudam, e isso vai condicionar o funcionamento melhor ou pior no organismo, que pode ser no fígado, pode ser nos intestinos, pode ser no estômago, pode ser na circulação sanguínea, pode ser nos pulmões, pode ser em vários lados, consoante a gente abuse e crie fraquezas nesse campo. É claro que um fumador, com certeza que vai ter debilidade no aparelho respiratório, mas um indivíduo alcoólico vai ter debilidade no fígado, que a certa altura não faz a síntese do álcool, porque é necessário que o organismo faça, destrua. O álcool transforma-se em açúcares e depois vai adormecendo, quer dizer, não há forma de eliminar toda essa capacidade e o corpo começa a estar adormecido, as células começam a estar adormecidas pelo excesso do álcool. Naturalmente que, nessas circunstâncias, qualquer depressão, qualquer problema que a gente tem espiritual, vai se refletir nos pontos fracos do organismo e, naturalmente, aproveitado pelo terceiro, agravar os sintomas das doenças. Tudo isto é necessário entender. Agora, convém entender? Não, isto é melhor ficar nessa coisa dos psicológica, não é? Que ultimamente descobriram mais 20 doenças novas na área da psiquiatria. Que eu já aqui falei, que vamos ter, seguramente, alegrem-se os médicos, porque vamos ter, seguramente, mais vagas de psiquiatria nas especialidades de medicina. Porque está tudo maluco, ou melhor, está tudo doente psicologicamente, quando em boa regra está tudo espiritualmente doente. O problema da nossa crise não é um problema de dinheiro. É um problema de dinheiro? Não é um problema de dinheiro. É um problema que a gente habituou a ter dinheiro a mais. E agora não pode ter esse dinheiro a mais. É um problema espiritual. É um problema de espíritos. O salve-se quem puder, o ganhar cada vez mais, essa coisa dessa ambição que graçou na nossa sociedade, é um problema de espírito. Alguém, quer dizer, há naturalmente pessoas que não têm condições económicas para comer caviar, ou para comer um bife à cortador, ou para comer carne não sei de onde. Pois é claro que há. Mas os alemães, na altura da crise, não tinham, ou melhor, tinham que equilibrar o seu país para poderem chegar a um nível ao que chegaram. E as pessoas então comiam as coisas que não era bife nem nada disso, porque isso custava caro. Para levantar aquele país, sacrificaram-se imenso. Então é um problema de espírito, nós não podemos vencer esta crise. Mas como é que podemos vencer esta crise? Então não podemos. A gente não pode vencer esta crise. Mas é evidente, vejam só, vou plantar batatas, não é? Ou semear batatas, como queiram.
Não é? Às vezes a gente, quando diz, vai plantar batatas, não é? Mas é semear batata. A semente é uma semente, não é? A batata, então vamos semear batata. Vai semear batata. Qual é o estrume, o adubo, não sei o que é que eu vou pôr na terra? Não é? E a gente pergunta ao vizinho, qual é? Olha, eu ponho 111, 111, 114, aquelas coisas, aqueles números. Também vou pôr. Sem cuidar, saber se a terra, se a composição da terra precisa mais deste elemento do que aquele. As terras não são todas iguais. Antigamente, agora não, está tudo pousio, não é? Mas antigamente as terras, por exemplo, no Alentejo, nós chegamos a produzir 600 mil toneladas de trigo por ano. E agora, não sei se passará às 250 mil toneladas, porque é evidente que o trigo até, coitado, demora muito a crescer. Havia um quinto, ou melhor, acho que era um quinto, ou um quarto, não sei o que, da terra que ficava em pousio todos os anos, para descansar a terra. Nós temos essa preocupação? Não. Agora vamos pôr batatas. Qual é o adubo que a gente vai pôr? Põe o mais barato. E não sabemos se a composição da terra precisa de outros ingredientes, de outros sais minerais, de outros produtos para que a batata... Não é? Qual é a terra que vais pôr? Eu vou pôr a Canbeck, não, eu vou pôr a Desira, não, eu vou pôr aquela. A gente vai pondo ao sabor daquilo que as pessoas vão dando, vão opinando. Quando não sabe se para aquela terra, e por isso há institutos, há instituições que fazem essas análises, mas que também convém que ninguém lá vá, que é para não dar muito trabalho, porque, claro, há institutos, tem engenheiros, tem técnicos para fazer essas análises. Deviam fazer esse apoio à agricultura. Mas é bom que não se lembrem. Senão vamos ter aqui um monte de brócolos, temos que trabalhar aqui para fazer as análises à terra. Mas devia ser feita. Mas devia ser feita. Aí é só aqui, não, a casa no Brasil, caiu, roeu aqui, foi construído, puseram lá, em vez de pôr em ferro de 18, põe um ferro de 6. Claro, desbrou-se, com certeza. Mas não é só lá. Porque é sempre aquela ambição desmedida. Quanto mais, mais. Depois a companhia paga, seguros vão pagando, alguém paga, não é? Porque as companhias depois abrem falência. É um problema de moral espiritual. Porque os materialistas não acreditam no espírito e também dizem que tem moral. Não é? Quer dizer, não enganam só os espiritualistas, os religiosos, os outros também enganam. Então é um problema de falta de sentarmos assim, bem sentados, assim, deixa lá pensar na vida. Se eu tiver uma rachadela num pé, tenho que ir ao médico e pôr betadinos, essas coisas que há para aí à venda, ao desbarato, não é? E se eu tenho um problema de consciência, qual é a medicação que eu uso? Mas qual é a medicação que eu uso? Eu vou tomar um calmante, um antidepressivo, não sei o quê. Mas qual é a medicação? Por mais que a gente diga, oriente a medicação, as pessoas querem rapidamente, tirem-me os espíritos, querem-me despachar desta conversa, que eles só me chateiam, tirem lá. Mas a coisa não se trata disso, porque é evidente que se eu não imprimir à minha vida uma nova dinâmica, uma vida diferente, vão uns, vêm outros. Não, nós temos que pensar que os espíritos que nos perturbam não estão condenados a andar sempre a aturar-nos. Quando eles acordarem, vão. Então ainda bem. Portanto, façam um favor, tirem lá, que eu pago o que for necessário. Já me têm dito a mim. Resolvam-me o problema que eu depois cá estou. Então eu não estou. Agora assim, nem falo nisso, porque então já não falo nada. Já nem faço nada, nem dou nenhuma ajuda. Mas as pessoas estamos habituadas a comprar tudo. A comprar tudo. Os problemas do espírito só se resolvem com sacrifício, com trabalho, com modificação interior. Só dessa forma. Mas custa muito, tem lá um traste em casa que eu não sei como é que é de aturar. Pois claro, porque eu não quero ter trabalho na solução do problema do meu lar. Eu quero é que alguém me resolva o problema do lar. Não quero participar na solução. Tem cada um fazer o seu esforço. Um esforço mental, um esforço comportamental, um esforço de conduta. Allan Kardec, depois de desencarnar, um mês depois, enviou uma mensagem para a Sociedade Parisiense dos Espíritas. Um mês, nem chegou a um mês. Quando ele veio dizer aos seus companheiros que havia deixado, a única forma de propagandear, era uma palavra que era na altura utilizada, pelo menos na tradução feita ao português brasileiro, a melhor forma de propagandear a doutrina, vamos dizer, divulgar a doutrina, é o exemplo. A melhor forma é o exemplo. A melhor forma que nós temos de enfrentar um inimigo, entre aspas,
Porque nós somos, a maior parte, como eu já tenho dito, responsáveis por essa inimizade. Nós é que erramos, não foram os espíritos que nos perturbam, que nos perseguem, que nos envolvem. Que são os culpados, somos nós. Nós estamos noutra onda, já mudamos, já não voltamos a fazer aquilo que fizemos, mas eu não posso garantir que aquele a quem eu persegui ou prejudiquei de qualquer forma, veja as coisas da minha forma de ver. Qual é a minha forma de ver? Anda lá que eu vou para um lado, tu também vais para melhor. Porque ele tem aquilo gravado, tem gravado na memória a dor que passou, o sofrimento que passou e que eu causei. Com certeza que eu causei. Mas ele chega a uma altura que reconhece e vai. Mas eu não mudo. Eu não mudo. Eu tenho acompanhado vários casos de esclarecimento dos espíritos. E às vezes dizem assim, mas ele ou ela não é isso que tu estás a dizer. Não é isso que estás a dizer. Estás a dizer que se deve ser assim, que se deve fazer assim, que se deve fazer... Mas ele não faz. Mas ela ou ele não faz. Não é assim, isso é tudo falso. Não te acredites que é falso. E agora assim, não, eu sei que é verdade. Não, eu sei porque ando todos os dias a ver. Eles andam a acompanhar, sabem o que é que a gente é. Eles sabem o que é que nós somos. Como fazemos, como nos comportamos, como reagimos, como sentimos. Eles sabem, eles vêm de perto. Por mais que a gente diga, não deve fazer, mas ele faz. E fez-me a mim e continua a fazer. Ele foi assim comigo, pôs-me na lama, destruiu a minha vida, mas continua a fazer o mesmo, a pensar da mesma forma, a reagir da mesma maneira, a atacar os outros, a caluniar, por aí fora. Portanto, nós temos que ter esta noção. Temos que ter esta noção. É um esforço muito grande. Foi o que os Espíritos disseram. O esforço que nós fizermos pela nossa transformação moral. Pela nossa transformação moral. Sendo hoje melhores do que ontem e amanhã é melhor do que hoje. Ninguém pode ser de um dia para o outro santo. Não pode, não é possível. Muita gente é a dor e não muda. Quando a dor alivia, pomba, volta a ser aquilo que era, aquilo que expressava. Então a solução para o nosso problema espiritual é a mudança interior. É a transformação interior. Vejam, é muito mais fácil, mas muito mais fácil, pedir uma graça por troca do que fazer um sacrifício para não voltar a fazer. Agora não voltes a fazer. É melhor ir a Fátima a pé. Mais fácil. É melhor prometer à senhora da cabeça, ou da cabeça, ou à senhora das coisas, ou não sei o quê. É melhor prometer, eu dou-te uma volta de ouro, eu dou-te mais não sei quantos, uma vela da minha altura, 2, 3. Vai subindo a promessa, vai subindo a coisa, pode ser que caia nisso. Não há troca de coisas materiais, de coisas espirituais. Essa coisa das velas. Aliás, as velas não valem nada, não é? Há pessoas que oferecem caixas de velas, que aquilo é derretido. Em muitas circunstâncias, entram lá nas caixas, 2 caixas de velas. Eu não sei quantas velas tem uma caixa, mas tem umas dezenas. Chega ali ao Sírio, não é? Tudo lá para dentro. Em 2 minutos derrete tudo. Mas quer dizer, os espíritos nem gozam das velas, não é? Porque às vezes podiam dizer assim, olha, 24 velas aqui acesas, tanta luz. Mas nem isso. Porque não chegam os pavios a acender. Julgando nós que fazemos essa promessa e que Deus dorme. Não é? Dizia um ditado popular, Deus não dorme. Não é? Deus não dorme. Portanto, não adianta nada. Mas eu fiz a promessa à senhora de Fátima e ela fez-me esta graça. Mas se não fizesse a promessa... A graça é aquilo que a gente merece. Está feita. É claro que eu quando era jovem, tinha para aí uns 12 anos, talvez, 11 anos, eu prometi à Nossa Senhora de Fátima que se eu passasse no exame do segundo ano, que era agora correspondente ao 6º, que eu ia à Fátima a pé. Imagina. 11 anos, acho que tinha 11 anos. Senhora, se eu passar, eu vou a Fátima a pé. É claro que passei, claro. Dispensei naquela altura, dispensava-se de exame. E fiquei com aquela coisa. E agora? Agora tenho que ir a Fátima a pé. Mas eu vou adiar esta conversa. Não te importas, não? Cheguei ao 5º ano. E a senhora devia estar com um olho aberto e outro fechado. Deixa lá ver o que é que ela agora vai prometer. Senhora, se eu passar no 5º ano, eu vou a Fátima a pé.
Segunda vez era um bocado exagerado, não é? Depois fiquei com esse problema, 2 idas a Fátima a pé. Eu tinha também dispensado o exame do 5º ano. Tinha que cumprir. Um dia fui ao padre, né, que a gente às vezes faz essas coisas, não é? Eu tenho aqui um problema, Sr. Padre. Então qual é? Eu prometi ir a Fátima a pé no meu exame do 2º ano, depois prometi ir a Fátima a pé no exame do 5º ano, e agora não sei o que me quer de fazer. Ele devia-me ter dito assim, como é que há de fazer? Vai. Está prometido. Mas por acaso foi muito interessante, o padre disse assim, então tu achas que com 11 anos tinhas alguma responsabilidade naquilo que estavas a prometer? E eu vou lá, tu sabias mesmo a matéria? Ah, sim, eu sabia, sempre tive notas altas. Então, quer dizer, não passaste por causa da senhora ter feito lá uma bênção apostólica e tal para tu passares. Passaste, trabalhaste para... Então, não era necessário estar a fazer uma promessa, isto é de miúdo. Então, e no 5º ano? No 5º ano também tinha boas notas, fui sempre com boas notas, depois dispensei. Então, quer dizer, se a pessoa não trabalhar, não estudar, não fizer nada e prometer e a coisa acontecer, acho muito bem. Agora, quem estuda, quem trabalha, quem se esforça, ainda tem que ir reforçar lá essa promessa. A senhora ficou toda muito raivosa, porque disse, o quê? Ai, não foste, nunca mais te ouço. És um mentiroso, quem mais jura mais mente, e tal. Aquelas coisas que a gente dizia na altura. A gente tem que sentar os pés no chão e raciocinar. Então, senhora, vou assim, senhora, vou assado. Havia aí uns casos que era assim, se o meu filho voltar da guerra vivo, são e salvo, eu prometo, senhora, que ele vai a Fátima a pé. Há muitos casos desses. Eu via muitos soldados vestidos com a farda de combate, não é? Com uniforme de combate, camuflado. Agora, os bombeiros, também é combate às chamas. Ali a pé para Fátima, ali com botas carradas, aquilo era uma coisa terrível. Eu muitas vezes perguntei, então, a minha mãe, pronto, coitada, prometeu que eu, se me salvasse, que eu ia a Fátima a pé. Devia ser ela que fez a promessa, não é? Portanto, quer dizer, essas coisas a gente pensa que comercializa com os santos, com os espíritos, com essa coisa assim. Não adianta fazer figas, eu juro que eu não faço mais essa coisa. E faz figas porque a figa elimina a jura. Dizia-se assim antigamente, hoje em dia confessar-se, põe as dedos atrás das costas. Prometo firmemente emendar-me, nunca mais tornar a ofender. Espero o perdão das minhas culpas pela sua infinita misericórdia. Tudo seguido, que é para a gente não ter tempo de hesitar. Amém. Amém. Com as figas. Prometo firmemente, era uma jura, mas com a figa não valia. E na semana seguinte toca a prometer outra vez e a jurar. É um hábito que a gente criou, tem que perder, tem que deixar de ter esse hábito. E agora? Agora não voltes a fazer. Mas eu fiz e eu não sabia. Então volta. Nós temos vários livros de espíritos que chegam ao outro lado, muito coisa e tal. Então, eu não resisto a lembrar outra vez o palestrante, não é? O palestrante tem direito logo a uma, digamos assim, a uma viagem em, como é que chama agora? Agora as viagens em primeira classe, ou classe turística, não é? Há uma classe turística que é da popularidade. E depois há aquelas viagens, não é? Tem um nome assim esquisito que eu nem sei. Até a gente joga cá, só palestrante, quando eu lá chegar, como é que é? Eu vou nesse avião do povo, nem penso nisso. Eu sou palestrante, sim, e então? O tal palestrante olhava, via lá ao fundo, eu não sei quem está, porque eu vejo mal ao perto e ao longe começo também a ver mal. Portanto, quem estiver lá ao fundo não se preocupe, que eu não sei quem lá está. Mas ele olhava e via o velhote sentado, andava de muletas, não sei quem, entrava, sentava-se no canto. E o palestrante, há palestrantes sem essa coisa. Por exemplo, há palestrantes que contam as pessoas que estão na palestra. Não sei se sabem. Começam antes da palestra, contam tantas por fila, tantas filas, dá tantos. Enchem o peito de ar e falam melhor, porque falam para mais gente. Aquele palestrante olhava, já está, posso começar. Via lá o velhote e começava a palestra. E fazia aquilo sistematicamente, até que um dia olhou e não viu o velhote. Está com a gripe. Mais outro dia olhou, também não viu o velhote. E depois desinteressou-se que o velhote arranjou outra coisa. Arranjou, por exemplo, as pessoas que estão com calor. Quem é que está agora a abanar a coisa?
Mas eu não sei. As pessoas dizem assim, está a olhar para mim, olhou para mim toda a palestra. Aí foi e tal. Foi, olhou para mim, toda a palestra olhou para mim. Há pessoas que têm cada ideia. Deixou de olhar, morreu, porque todos morrem. Isto é, todos desencarnam. O espírito desencarna, os outros morrem. Mas o ser humano morre mesmo. O espírito é que não. O espírito desencarna, o espírito sai da carne. Chegou ao outro lado e não teve direito a banda de música fanfarra. Não teve, ficou ali. E agora? Então, palestrante, eu. Isto é um apólogo muito interessante, Humberto Campos, não é bem assim estas palavras. Eu e tal, e andou ali um tempo assim, poça, então eu não tenho direito aqui a uma recepção de primeira qualidade, tal, ninguém se lembra de mim. E a coisa virou chata, e ele andou lá, até que se lembrou, oh Deus, então, não mandas ninguém para me ajudar e tal, eu acho que já morri, pelos vistos. E lá veio o velhote, né? O velhote, sim, tu. Nunca mais foste às minhas palestras. Pois não. Desencarnei. Foi. Então, e tu? Tu querias ouvir as minhas palestras, vens me ajudar? Venho. Tu como? Eu quero um palestrante. E aprendi muito contigo. Tudo aquilo que eu aprendi foi contigo naquelas palestras. E então, cada vez que eu aprendia, eu punha na minha vida. Eu fazia prosseguir à risca. E pelos vistos, tu, que me ensinaste, não fazias. Falava, mas não fazias. Então é bom que nós nos coloquemos nesta possibilidade que não tem discussão. Aquela pessoa sabe muito de doutrina, vai para o céu. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por quê? Às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, o meu avô que Deus tem, era tão boa pessoa, de certeza que está no céu. Para nós, era uma boa pessoa, era uma pessoa que a gente gostava, que a gente adorava, que a gente assim, que a gente assado. E ela, para ela, tinha a sua consciência tranquila, não tinha nenhum erro, não tinha prejudicado ninguém, não tinha prejudicado de qualquer forma ninguém, só a pessoa é que sabe. E depois às vezes a gente se surpreende e diz assim, não pode ser, está de certeza no céu. Essa coisa não é assim. O céu é um estado de alma, é um estado de consciência. E nós não sabemos o que é que os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, os nossos companheiros, e não sabemos se tem algum peso na consciência. Não sabemos. E se tem que pagar até o último centavo, como nós temos que pagar até o último centavo. Então temos que fazer essa análise. Eu não peço, que certeza ela tem que pedir por mim. Não, a gente tem que pedir sempre. Mas que não seja para que ele tenha forças para nos ajudar, ou eles. Mas às vezes nós sentamos naquela assim, não pode ser. Deus manda já aqui um príncipe qualquer dos seus exércitos, manda-me socorrer, manda-me coisa, manda-me libertar destas problemáticas. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não voltes a fazer. Ama, perdoa. E nós fazemos isso tudo. Nós fazemos isso. Em consciência, os ensinamentos que Jesus nos deixou, nós fazemos por praticá-los, por vivê-los. Fazemos de facto. Analisemos isso. Não adianta muito estar a ouvir o que eu estou a falar, isto, aquilo outro e tal. Às vezes chatearem-se, já ouvir não sei quantas vezes. Não adianta muito. Vamos ponderar a nossa vida. Fazemos. Nós temos posto isso em marcha. Nós temos procurado ter um convívio são no lar, na sociedade, nos amigos, no trabalho, no emprego. É um malandro, paga mal a gente. Pois está bem. E por que é que paga mal? Porque é um traste. Não. Não é por isso. Isso vai pagar, sem dúvida. Como fizeres, acharás. Os que acham até estão num caminho extraordinário. Porque os que acham estão a pagar. E os que estão os outros, a fazer pagar os outros, são os instrumentos do escândalo, vão ter que pagar por isso. Nós já estamos a libertar-nos disso. Os outros vão ter que passar pelo mesmo. E não se sabe em que circunstâncias. Porque uma coisa é nós estarmos na Europa, aqui não sei quantos, poder ver televisão, etc. E outra coisa é estarmos num sítio que nem sequer se sabe que existe a televisão. É o andar para trás, é o ir para uma casa, para uma escola, onde a gente não conhece nada. Onde nós gostaríamos de ter colegas conhecidos e não temos. E tudo se paga. Nós não sabemos, nesta transição planetária, se vamos cá ficar. Porque de certeza que a esmagadora maioria não vai ficar cá, não.
Não vai cá ficar. Tem que ir para uma escola do seu nível. Porque não sai da cepa torta, não modifica, não se transforma a sua vida, não perdoa, não ama, não, etc. Não faz nenhum esforço para mudar a vida. Não fazemos. Portanto, não vamos cá continuar. Mas eu já não vou comer a maçã porque já estou avisado, essa da maçã. Mas a gente não sabe qual é o fruto da época. Não é? A gente não sabe qual é a fruta que vai engolir. Agora, há umas mangas maduras que vêm de avião e há outras que vêm de barco. Não é? Mas a gente nunca sabe. Até um termoço é capaz de ficar atravessado na consciência. É uma coisa mínima. Mas que para o outro, a quem a gente fez, seja muito grave. É esta a análise que a gente deve fazer. E temos que nos preparar para saber, o remédio é este, vou pô-lo na minha vida, vou tomar o remédio. Eu tenho que me redimir. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que me transformar. Então eu vou me transformar já. Ser hoje, já é tarde um bocadinho, já vai tudo para a cama. Mas amanhã vamos procurar ser melhores do que hoje. E depois de amanhã, melhores do que amanhã. E assim por aí fora, melhorando um pouco, passo a passo, para nos irmos fazendo jus ou merecendo, sermos acompanhados e, quem sabe, podermos ainda ficar na terra, como Jesus dizia, bem-aventurados os mansos e pacíficos, vírgula, porque possuirão a terra. Quem vai ficar na terra os mansos da mansuetude e do sentido de paz interior e paz para toda a gente. É essa a análise que a gente deve fazer.